A paz do Senhor Jesus. Essa é a terceira e última parte do estudo das duas casas de Israel. A gente vai ver sobre promessas de restauração e de uma nova aliança. Só relembrando no final da parte 2, nós vimos sobre o cativeiro da casa de Israel, o reino do norte, as 10 tribos, pelo reino da Assíria, que invadiu. E o reino do norte deixou de ser povo. Deus rejeitou a casa de Israel e espalhou ela entre as nações. E Deus ficou com a casa de Judá, que era uma composta da tribo de Judá e Benjamim. Por causa da apostasia também, a casa de Judá foi para o exílio na Babilônia, mas voltou depois de 70 anos. Terminamos vendo isso, que era a época de Esdras e Neemias. E Deus permanecendo, preservando a casa de Judá até o nascimento do Messias. E vamos ver agora que os filhos de Judá e os filhos de Israel serão reunidos. Oséias 1, 10, 11. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir nem contar. E acontecerá que no lugar em que lhes foi dito, vocês não são meu povo, ali mesmo se dirá a eles, vocês são filhos do Deus vivo. Os filhos de Judá e os filhos de Israel serão reunidos e constituirão sobre si uma só cabeça. Eles se levantarão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. E Oséias 2:1. Chamem seus irmãos a mim, meu povo, e suas irmãs de Ruamá, misericórdia. Então, apesar de o Senhor ter rejeitado a casa de Israel, o reino do norte, chamado de Efraim também, vemos ali na profecia de Oséias capítulo 1, pelo nome dos 3 filhos de Oséias, que chama Jezreel, que Deus espalha, Deus semeia, Deus semearia Israel para ele na terra. Loami, que significa não meu povo, que eles não seriam mais o povo de Deus. E Lohuamá, sem misericórdia ou sem compaixão, porque Deus não teria mais misericórdia ou compaixão para perdoá-los de seus pecados. Mas ao mesmo tempo vemos Deus fazendo uma promessa de restauração das duas casas aqui, principalmente da casa de Israel, porque ele diz: chame os seus irmãos a mim, meu povo, e suas irmãs, Ruamá, que é misericórdia. E fala sobre as duas casas unidas, constituindo sobre eles uma só cabeça, falando de Cristo aqui, que eles vão se levantar da terra, falando da ressurreição do arrebatamento, porque grande é o dia que Deus semeia. Deus semeou o seu povo na terra. E Oséias 2:23 também diz: semearei Israel para mim mesmo na terra, e terei compaixão de Lo-Ruamá, que é sem compaixão, sem misericórdia. E para Lo-Ami, não meu povo, direi: você é o meu povo. Ele responderá: tu és o meu Deus. Então Deus rejeitou a casa de Israel, não perdoou os pecados dela, e ela se espalhou entre as nações. Mas ao mesmo tempo Deus disse que teria misericórdia e chamaria de volta a casa de Israel para ser seu povo novamente. Mas de que forma Deus fará isso? Vamos ler sobre algumas profecias de Jeremias, falando sobre isso também. Jeremias 31, 9 ao 10, diz assim: virão com choro e com súplicas, os levarei. Eu os guiarei aos ribeiros de águas, por um caminho reto em que não tropeçarão, porque eu sou pai para Israel e Efraim é o meu primogênito. Escutem a palavra do Senhor, ó nações, e anunciem isto nas terras distantes do mar. Digam: aquele que espalhou Israel o congregará e o guardará, como um pastor faz com seu rebanho. Então perceba que ele está falando da casa de Israel aqui, conectando com Efraim, que era também chamado de casa de Israel, que espalhou entre as nações, mas o congregará novamente. Nos versos 18 e 20 diz: ouvi muito bem que Efraim se queixava, dizendo: tu me castigaste e fui castigado, como novilho ainda não domado.
Converte-me e serei convertido, porque tu és o Senhor, o meu Deus. Na verdade, depois que eu me afastei, eu me arrependi. Depois que fui instruído, bati no peito, fiquei envergonhado, confuso, porque suportei a afronta da minha mocidade. Não é Efraim o meu filho querido, o filho das minhas delícias? Pois sempre que falo contra ele, lembro dele com ternura, por isso meu coração se comove por ele, e dele certamente me compadecerei, diz o Senhor. E esses textos de Jeremias nos conectam diretamente com a parábola do filho perdido, e no capítulo 15 de Lucas, que vai dizer do filho mais novo que pegou a herança do pai, saiu de casa, gastou tudo e acabou comendo, desejando a comida dos porcos. E depois ele diz: E então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai não têm com fartura, não têm pão com fartura, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem um bezerro gordo, vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. E aí a parábola continua também falando do filho mais velho que tinha ficado em casa e ouviu a notícia de que o irmão dele voltou, só que não gostou, né? E aqui esse texto conecta com o texto de Jeremias, por quê? Aqui fala que ele, caindo em si, reconheceu o pecado dele e quis voltar para o pai dele, né? E aqui fala: depois que me afastei, me arrependi. Depois que fui instruído, bati no peito, fiquei envergonhado. Suportei a afronta da minha mocidade. Tem uma clara ligação com o filho mais novo que se arrependeu. E vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo o abraçou e beijou. Jeremias 31:3 vai dizer também: De longe o Senhor lhe apareceu, dizendo: Com amor eterno eu amei, por isso com bondade a atraí. Este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. O filho mais novo, perdido, representa Efraim, que é a casa de Israel, que são os gentios convertidos a Cristo. O filho mais velho que ficou em casa representa Judá, a casa de Judá, que também estava afastada do Senhor. Apesar de estar em casa, estava perdido também. São os judeus convertidos a Cristo. Olha as duas casas aqui, reunidas e convertidas a Cristo. E o texto que fala sobre a nova aliança com a casa de Israel e a casa de Judá em Jeremias 31, do 31 ao 34. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, pois eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido seu esposo, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração as inscreverei e serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conheço o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Aqui fala das duas casas, a nova aliança com a casa de Israel, que
Primeiro ele menciona a casa de Israel e casa de Judá, as duas casas, depois ele usa o termo casa de Judá se referindo às duas casas unidas. Casa de Judá e casa de Israel unidas. Então esse é uma profecia falando da nova aliança. E o autor de Hebreus vai pegar esse texto, esses 4 versículos, 3 versículos, e vai colocá-lo em Hebreus 8, explicando sobre a nova aliança, sobre Jesus como sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. A gente vai ver esse texto mais adiante. E a restauração do tabernáculo caído de Davi. Amós 9, 11 e 12. Naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi. Vou reparar as suas brechas e levantá-lo das suas ruínas. Vou restaurá-lo para que volte a ser como era nos dias da antiguidade, para que o meu povo tome posse do restante de Edom e de todas as nações que são chamadas pelo meu nome. Diz o Senhor que faz estas coisas. Aqui está falando da restauração das 12 tribos. E esse texto vai ser usado também no livro de Atos, também se referindo à união de judeus e gentios em Cristo. Veremos mais adiante. Efraim e Judá, os 2 pedaços de madeira na mão do filho do homem. Profecia de Ezequiel 37, 16 a 28, que diz: Filho do homem, pegue um pedaço de madeira e escreva nele o seguinte: de Judá e dos filhos de Israel e seus companheiros. Depois pegue outro pedaço de madeira e escreva nele: de José, pedaço de madeira de Efraim, e de toda a casa de Israel, seus companheiros. Junte os pedaços de madeira um ao outro. Faça deles um só pedaço, para que se tornem apenas um na sua mão. Quando os filhos do seu povo perguntarem: Você não vai nos explicar o que significa isso? Responda: Assim diz o Senhor Deus. Eis que eu pegarei o pedaço de madeira de José que está na mão de Efraim e das tribos de Israel, suas companheiras. Eu ajuntarei o pedaço de Judá e farei deles um só pedaço, e se tornarão apenas um na minha mão. Os pedaços de madeira que você escreveu devem ficar na sua mão para que o povo os veja. Então diga-lhes: Assim diz o Senhor Deus. Eis que eu tirarei os filhos de Israel do meio das nações para onde eles foram, e os congregarei de todos os lugares ao redor, e os levarei para a sua própria terra. Farei deles uma só nação na terra, nos montes de Israel, e um só rei será rei de todos eles. Nunca mais serão 2 nações, nunca mais se dividirão em 2 reinos. Não se contaminarão com seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com qualquer das suas transgressões. Eu os livrarei de todas as suas apostasias em que pecaram e os purificarei. Assim eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. O meu servo Davi reinará sobre eles, e todos eles terão um só pastor. Andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e os observarão. Habitarão na terra que deu ao meu servo Jacó, na qual os pais de vocês habitaram. Habitarão nela eles e os seus filhos e os filhos dos seus filhos para sempre. E Davi, meu servo, será o príncipe deles para sempre. Farei com eles uma aliança de paz, será uma aliança eterna. Eu os estabelecerei, os multiplicarei e porei o meu santuário no meio deles para sempre. Meu tabernáculo estará com eles, eu serei o seu Deus e eles serão meu povo. As nações saberão que eu sou o Senhor que santifico Israel, quando o meu santuário estiver no meio deles para sempre. Então essa é a ilustração do filho do homem com os 2 pedaços de madeira na mão, Judá e Efraim, juntando os 2 para que virem apenas um pedaço. E o texto fala de casa de Judá, Efraim, as 2 casas, sendo unidas novamente, tornando-se apenas um pedaço na mão do filho do homem, claro que uma referência a Cristo aqui como filho do homem. Deus tirando os filhos de Israel do meio das nações para onde eles foram, a casa de Israel que foi semeada entre as nações, sendo uma só nação, uma nação santa na terra, e nunca mais se dividindo em 2 reinos, como tinha acontecido depois do pecado de Salomão, e que eles terão um só pastor, se referindo a Cristo, e uma aliança eterna, referindo-se à nova aliança. E Davi, como figura de Cristo também,
sendo rei e príncipe sobre eles. E a gente vê Jesus e a nova aliança acontecendo, cumprindo todas essas profecias. João 10,16. Ainda tem outras ovelhas, não deste aprisco. Jesus dizendo: preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um só rebanho e um só pastor. As outras ovelhas, que Jesus estava falando, são os gentios, representando a Efraim, a casa de Israel que foi semeada nas nações, as 10 tribos do norte. E o aprisco que ele estava ali se referindo, que ele estava conversando ali, eram os judeus, a casa de Judá. Ovelhas de outro aprisco são os gentios. E aqui diz: haverá um só rebanho e um só pastor. A gente vê isso na profecia de Ezequiel. Todos eles terão um só pastor. João 11, 49 a 52, Caifás profetizando também sobre a morte de Jesus. E os filhos de Deus sendo reunidos em um só corpo. Os filhos de Deus que andam dispersos. Mas um deles, Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os dizendo: vocês não sabem nada, nem entendem que é melhor para vocês que morra um só homem pelo povo e que não venha perecer toda a nação. Ora, Caifás não disse isto por conta própria, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Gênesis 48:16 aqui para relembrar o Jacó abençoando os filhos de José, Efraim e Manassés, que ele disse: o anjo que me livrou de todo mal, abençoe estes rapazes e seja chamado neles o meu nome, e o nome de meus pais Abraão e Isaque, e multipliquem-se como peixes em multidão no meio da terra. Então, Efraim e Manassés estão recebendo o nome de Israel e a bênção da multiplicação para multiplicar como peixes na terra. E Jacó também fala ali para que Efraim se tornaria uma multidão de nações. A gente vê isso se cumprindo em Marcos 1,16 também, quando Jesus fala com Pedro e André assim: caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Jesus lhes disse: venham comigo, e eu farei com que vocês sejam pescadores de gente. Então é como se Jesus estivesse falando para eles: venham e sejam pescadores, porque vocês vão pescar a casa de Israel, que foram espalhadas entre as nações, vão reunir ela de novo, com a pregação do Evangelho da Nova Aliança. E Lucas 22, 19 e 20. Jesus na ceia estabelecendo a nova aliança. E pegando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado por vocês. O cumprimento da profecia de Jeremias 31 a 34, que eu falei que o autor de Hebreus usa essa profecia para explicar sobre a nova aliança. Hebreus 8 vai dizer: ora, o essencial das coisas que estamos dizendo é que temos tal sumo sacerdote, que se assentou à direita do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem. Ele começa falando do Jesus como sumo sacerdote, fala do sacerdócio de Levi, que era a figura do que viria. E ele diz: mas agora Jesus obteve um ministério tanto mais excelente, quanto é também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda aliança. Ele fala da primeira aliança e da segunda e vai citar a profecia.
de Jeremias 31 a 34. E de fato, repreendendo-os, diz. E praticamente ele copia e cola a profecia, ele cita a profecia inteira aqui. Eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não dei atenção a eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Imprimirei as minhas leis na mente deles, e as inscreverei sobre o seu coração, e eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um o seu próximo, nem cada um o seu irmão, dizendo: Conheço o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova aliança, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado, envelhecido, está prestes a desaparecer. Então, é o texto que fala da nova aliança, as duas casas unidas em Cristo. Casa de Judá, judeus, casa de Israel, gentios em Cristo, convertidos. Fala do novo nascimento, de o Senhor exprimindo as leis na mente e no coração do seu povo. E perdoando as iniquidades e os pecados. Então a casa de Israel agora é composta pelos gentios que creem no Messias, as 10 tribos que foram espalhadas entre as nações. São os gentios que constituem as 10 tribos, por assim dizer agora, representando a casa de Israel. Mas uma observação se fazia que nem todos os gentios são casa de Israel, somente os que creem no Messias. A casa de Israel representa os judeus convertidos e a casa de Israel, a casa de Judá representa os judeus e a casa de Israel os gentios convertidos. A restauração das duas casas de Israel é pela fé. Não tem a ver com genética, com descendência de sangue. Uma restauração pela fé. É o corpo de Cristo. Agora falando sobre a descendência de Abraão, que a gente viu isso na primeira parte. Deus falando sobre Abraão e sua descendência, que herdaria aquela terra. Gálatas 3,16 vai explicar sobre a descendência de Abraão. Gálatas 3, capítulo 3 inteiro, na verdade, vai falar sobre isso. Importante você ler esse capítulo inteiro depois. Diz assim: Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como falando de muitos, porém como falando de um só, e ao seu descendente, que é Cristo. Então, o descendente de Abraão é Cristo. Então, promessa feita a Abraão, da descendência dele, que viria através de Isaac, que é o filho da promessa. Então, Isaac, Abraão gera Isaac, depois gera Jacó, Judá, Davi e Cristo. E Cristo é Cristo e a igreja. Jesus é o cabeça da igreja. Gálatas 3,29 diz: E se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. As bênçãos de Abraão chegam até nós por intermédio de Jesus, pela fé e pela obediência. Paulo diz que a descendência de Abraão é Cristo. O que Paulo quer mostrar é que os verdadeiros descendentes de Abraão são os que estão em Cristo e têm a mesma fé e obediência à voz de Deus. Então, quando ele fala aqui de ao descendente, não de descendentes, está falando da descendência da promessa, descendentes espirituais, da fé, e não os descendentes naturais, por assim dizer, como se falando de muitos. Mas Cristo, o descendente, e o seu corpo, a igreja. Se vocês são de Cristo, também são descendentes de Abraão e herdeiros das mesmas promessas que foram feitas a Abraão. O cabeça e o corpo. Cristo é um corpo de muitos membros. Quando a gente fala de Jesus Cristo, a gente pensa como se estivesse referindo a um sobrenome. Mas Cristo significa ungido. E aqueles que se converteram a Cristo também receberam o Espírito de Cristo. Também foram ungidos com o Espírito.
fazem parte do corpo de Cristo. Efésios 3:6, o mistério é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. 1 Coríntios 12:12, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Então, Cristo é um corpo de muitos membros. Quando a gente fala de Cristo, a gente está falando de Cristo e a igreja junto, que é o corpo dele. Cristo é o descendente de Abraão e herdeiro das promessas feitas a ele. E como somos corpo de Cristo, somos co-herdeiros com Cristo das mesmas promessas feitas a Abraão. Temos direito à mesma herança prometida a Cristo, que ele vai compartilhar com a sua igreja, aqueles que vencerem, que perseverarem até o fim da fé. Romanos 15:8 vai dizer: pois digo que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais. Então, tem pessoas que acham que o que está escrito no Antigo Testamento, que Deus falou com Abraão, Isaac e Jacó, que isso era só para judeu, só para Israel, certas coisas. Que depois que Jesus vem, instaura a nova aliança, a gente não tem mais nada a ver com aquilo. Deus mudou o plano dele, se esqueceu do que falou para Abraão, mas Cristo veio para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, que é Abraão, Isaac e Jacó. Então, tudo aquilo que Deus prometeu a Abraão, Isaac e Jacó, da descendência que herdaria a terra, a cidade dos seus inimigos, descendência da promessa, Jesus vem para confirmar essas promessas, não para mudar o plano. Veremos agora o cumprimento da profecia de Oséias. Oséias 2:23. Semearei Israel para mim mesmo na terra e terei compaixão de Lo-ruamá, e para Lo-ammi direi: você é o meu povo. Ele responderá: tu és o meu Deus. Então, lembrando dos nomes aqui dos filhos de Oséias: Lo-ruamá, sem misericórdia, Lo-ammi, não meu povo, se referindo à casa de Israel, que foi rejeitada por Deus. E o apóstolo Paulo vai usar esse texto em Romanos capítulo 9, vai explicar ele vai explicar esse texto da seguinte forma: a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia que de antemão preparou para a glória. Estes vasos somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Olha, judeus e gentios aqui, casa de Judá, casa de Israel. Como também dizem Oséias, ele vai citar a profecia de Oséias: chamarei de meu povo ao que não era meu povo, e de amada a que não era amada. E no lugar em que lhes foi dito: vocês não são meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Então olha como Paulo interpreta essa profecia. Que ele pega essa profecia que se referia à casa de Israel, que não seria mais povo, sem misericórdia, que foi espalhada entre as nações, e aplica ela para os gentios, mas também dentre os gentios que foram chamados. E agora, a casa de Israel volta. Deus chama de volta a casa de Israel, mas como os gentios fazendo parte dela. Chamarei de meu povo, aqui não era meu povo, que não era Lo-ammi, de amada, aqui não era amada, Lo-ruhamá. E o apóstolo Pedro também vai explicar essa profecia na sua carta, 1 de Pedro 2, 9 e 10. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês não eram povo, Lo-ammi, não meu povo, mas agora são povo de Deus, Ami. Antes não tinham alcançado misericórdia, Lo-ruamá, mas agora alcançaram misericórdia, Ruamá.
Então Paulo e Pedro citam as profecias de Oséia que falam sobre a casa de Israel, aplicando-as para os gentios que estão em Cristo agora. Efraim se misturou entre as nações e se tornou uma multidão de nações, que são a plenitude dos gentios, cumprindo assim as promessas feitas aos patriarcas, de que deles sairia uma multidão de nações. Vamos ver sobre o Israel de Deus agora. Tiago, na sua carta, no capítulo 1, versículo 1, diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na diáspora, na dispersão, dispersas entre as nações, saudações. E Pedro também vai falar na sua primeira carta, versículo 1, Paulo, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da diáspora, no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência à aspersão do sangue de Jesus Cristo, que a graça e a paz lhe sejam multiplicadas. As 12 tribos de Israel, os filhos de Deus, estão espalhadas pelo mundo, pela fé e pelo Espírito, mas pela fé e pelo Espírito, estão unidas em um só corpo, em Cristo. Então, quando Tiago escreve as 12 tribos que estão dispersas, ele está escrevendo para a igreja, aqueles que são de Cristo. Israel espiritual, as 12 tribos. Não está escrevendo para judeus que não se converteram. Está falando pessoas que já se converteram a Cristo, que têm o Espírito. São as duas casas unidas já em Cristo pela fé, judeus e gentios. Gálatas 6, 15 e 16. Paulo dizendo: Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos os que andarem em conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Então aqui Paulo nessa carta vai estar combatendo os judeus que queriam levar os gentios que já se converteram a Cristo a praticar o judaísmo, a se circuncidarem, guardarem toda a lei de Moisés. Está combatendo essa doutrina. E ele vai dizer, né, que esses judeus que se circuncidam e circuncidam os outros, eles mesmos não guardam toda a lei, mas fazem isso para ostentar na carne. Ele vai dizer que nem circuncisão é coisa alguma, nem circuncisão, mas o ser nova criatura, regenerado. Todos que andarem em conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles, sobre o Israel de Deus. Em 1 Coríntios 10, 18, Paulo vai dizer: considerem o Israel segundo a carne. Olha que interessante isso. Se existe o Israel segundo a carne, existe o Israel segundo o Espírito. Como assim? Deus disse para Abraão que a sua descendência seria como as estrelas dos céus e como a areia da praia. Uma descendência espiritual, celestial, e uma descendência terrena, natural. Gênesis 22 vai falar sobre quando Abraão foi sacrificar Isaac, que ele foi provado por Deus ali. Quando Deus vê a fidelidade de Abraão, ele diz: por que você fez isso e não me negou seu filho, seu único filho? Juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência, como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos. Então são duas descendências. As estrelas, descendência como estrelas dos céus, se referindo a uma descendência espiritual, os filhos da promessa, o corpo de Cristo, e a descendência como a areia da praia, se referindo a um Israel natural, terreno, não convertido a Deus, mas que ainda tem promessas para esse Israel terreno. Mas isso seria um outro estudo. Vamos falar sobre a descendência espiritual, focar nas duas casas de Israel, se referindo à descendência espiritual, convertidas a Cristo.
Romanos 9, 6, 8 vai falar sobre isso também. E não pensemos que a palavra de Deus falhou, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos filhos. Pelo contrário, por meio de Isaque será chamada a sua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa que são contados como descendência. Esse texto é como se ele estivesse falando sobre a descendência como estrelas dos céus e como a areia da praia, do mar. Ele vai falar nem todos que são de Israel são israelitas. Vai falar que nem por ser descendente de Abraão, descendentes naturais, são filhos, por meio de Isaque, filho da promessa, que são contados como descendência, como as estrelas dos céus. Então, os filhos da carne não são filhos de Deus, eles são areia da praia. Mas os filhos da promessa, descendência espiritual, são contados como descendência, são estrelas dos céus. O verdadeiro Israel de Deus é o Israel segundo o Espírito, o corpo de Cristo, os filhos da promessa. Lucas 22, 29 e 30. Jesus falando com seus 12 apóstolos, ele diz assim: E eu confio a vocês um reino, assim como o meu Pai confiou a mim, para que comam e bebam à minha mesa no meu reino. E vocês se assentarão em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Aqui ele está querendo dizer que os apóstolos vão julgar a igreja no tribunal de Cristo, para que as obras de cada um, do corpo de Cristo, para ver as obras de cada um, para saber o que cada um vai receber de galardão, depois que for glorificado. É isso que está querendo dizer aqui. E o texto que fala da restauração do tabernáculo caído de Davi, que estava lá em Amós, capítulo 9, está aqui em Atos 15, 14 a 16. Simão acaba de relatar como, primeiramente, Deus visitou os gentios, a fim de constituir entre eles um povo para o seu nome. Com isso concordam as palavras dos profetas, como está escrito: Depois disso, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi. Reedificarei as suas ruínas e o restaurarei. As 12 tribos agora estão unidas em Cristo, restaurando assim o tabernáculo caído de Davi. Então o evangelho começa sendo primeiro pregado aos judeus, que se convertem ali em Jerusalém, depois começa a alcançar os gentios. E aqui os apóstolos estão falando, né, que Deus visitou os gentios para constituir um povo para eles, para ele, e concorda com a palavra dos profetas, falando da restauração das duas casas, gentios e judeus, unidos em Cristo, as duas casas de Israel, as 12 tribos. Continuando agora, falando sobre os 144 mil selados, que está lá em Apocalipse 7, 1 a 8. Agora vamos entender o que esse texto quer dizer. Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. Ele gritou com voz bem forte aos 4 anjos, aqueles que tinham recebido poder para causar dano à terra e ao mar, dizendo: Não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até marcarmos com um selo a testa dos servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram marcados com selo. Eram 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram marcados com selo 12 mil. Da tribo de Ruben, 12 mil. Da tribo de Gade, 12 mil. Da tribo de Aser, 12 mil. Da tribo de Naftali, 12 mil. Da tribo de Manassés, 12 mil. Da tribo de Simeão, 12 mil. Da tribo de Levi, 12 mil. Da tribo de Issacar, 12 mil. Da tribo de Zebulon, 12 mil. Da tribo de José, 12 mil. Da tribo de Benjamim foram marcados com selo 12 mil. E quando muitos leem esse texto, dúvidas e afirmações que surgem na cabeça de muitos, que não conhecem a doutrina das duas casas, e até mesmo de muitos teólogos, é a seguinte: esse texto está se referindo claramente aos judeus, porque está falando claramente sobre as 12 tribos de Israel.
Então eles leem esse texto dos 144 mil e interpretam como se referindo apenas a judeus. Porque claramente está falando das 12 tribos de Israel, citando os nomes das tribos. Mas agora, entendendo sobre as duas casas de Israel, a gente pode compreender esse texto melhor. Será que está falando só de judeus? Só para o povo de Israel? Ali da nação de Israel? Com o entendimento sobre as duas casas de Israel, podemos compreender esse texto agora. E dois detalhes para comentar aqui também. É que ao lermos esse texto, não se encontra a tribo de Dan e a tribo de Efraim entre as 12. Por quê? Porque a Dan representa os filhos de Deus apóstatas, que não serão glorificados. Foram separados de Cristo. E Efraim era uma tribo que se tornou um reino, a casa de Israel, que contém 10 tribos. Efraim representa a plenitude dos gentios, uma multidão de nações. 144 mil não se refere somente a judeus. E também não é um número literal. É um número simbólico. Na própria continuação do texto, a gente vai ver que esses 144 mil era de todas as nações, tribos, povos e línguas. Primeiro, ele ouviu o número 144 mil. Depois João viu. Depois destas coisas vi. E eis uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas, com ramos de palmeira nas mãos. E clamavam com voz forte, dizendo: Ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Então 144 mil está se referindo à plenitude do povo de Deus. Para entender melhor, é claro, precisa compreender sobre as festas, que são os tempos determinados. A gente não vai ver isso aqui, seria um outro estudo. Mas só entendendo sobre as duas casas de Israel, a gente começa a entender melhor esse texto. Que não está se referindo a judeus, mas à igreja do Senhor, as 12 tribos, a casa de Judá e a casa de Israel. Perceba que ele começa falando da tribo de Judá primeiro. A ordem delas também não está por acaso aqui. Começa falando da tribo de Judá, que era da parte da casa de Judá, ali do Reino do Sul. Depois, ele fala das 10 tribos, que era do Reino do Norte. Terminando com a casa de José, que foi o pai de Efraim. A gente não vê o nome Efraim, mas a gente vê o nome José aqui. Efraim está representado nessas 12 tribos aqui, que representam a plenitude dos gentios. E termina com Benjamim. Então aqui está a casa de Israel. E termina com Benjamim, que também fazia parte da casa de Judá, junto com Judá, né? Duas tribos do sul. E aqui representa os últimos judeus que vão se converter a Cristo, depois que a plenitude dos gentios entrar. Então aqui é o corpo de Cristo, a igreja do Senhor, a plenitude do povo de Deus. E a gente pode entender melhor também. No próprio livro de Apocalipse, a gente vai ver as características dos 144 mil. Lá em Apocalipse 14, de 1 a 5, vai dizer assim: Olhei e eis que o Cordeiro estava em pé sobre o monte Sião. Com ele estavam 144 mil, que tinham escrito na testa o nome do Cordeiro e o nome de seu pai. Uma característica. Ouvi uma voz do céu como o som de muitas águas, como o som de um forte trovão. A voz que ouvi era como de arpistas quando tocam as suas harpas. Entoavam um cântico novo diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. Entoavam um cântico novo. E ninguém podia aprender o cântico senão 144 mil que foram comprados da terra. Foram comprados da terra, outra característica. Estes são os que não se macularam com mulheres, porque são virgens. Outra característica, são virgens. Vamos entender o que significa isso mais adiante.
Eles seguem o cordeiro para onde quer que ele vá. Outra característica dos 144.000. São os que foram comprados dentre todos os seres humanos. Primícias para Deus. Outra característica. Primícias para Deus e para o cordeiro. E não se achou mentira na sua boca. Não tem mácula. Então vamos ver, vamos fazer as conexões sobre cada uma dessas citações aqui. Tinham nas testas o nome do Cordeiro e de Deus Pai. Que nem ele fala aqui. No próprio livro de Apocalipse, no capítulo 3, versículo 12, vai falar sobre isso. Jesus falando com a igreja de Laodiceia. Ali ele fala: ao vencedor farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome de meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Então isso aqui já explica que 144.000 está se referindo à igreja, porque Jesus estava falando com as igrejas ali, as 7 igrejas, aqui especificamente a igreja de Laodiceia, que é o vencedor, vai ter o nome do Pai e do Filho escrito na testa, uma da característica dos 144.000. Outra característica, cantavam um cântico novo. Apocalipse 15:3 vai falar dos vencedores da besta. Entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Então, para entoar o cântico de Moisés e do Cordeiro, tem que pertencer ao Cordeiro. Foram comprados da terra. Apocalipse 5 vai responder isso também. Apocalipse 5, 9 e 10. E cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes. Eles reinarão sobre a terra. Então não está se referindo só a judeus, porque foram pessoas que foram compradas de todas as nações para pertencerem ao Cordeiro, compradas com o sangue do Cordeiro. São virgens, vamos entender o que significa isso. Será que está se referindo a judeus virgens? 2 Coríntios 11:2 vai dizer, Paulo vai falar com a igreja ali: tenho zelo por vocês como um zelo que vem de Deus, pois eu preparei vocês para apresentá-los como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Esse texto já responde o que significa a questão de virgem. Está falando da esposa do Cordeiro, que é a igreja dele, como virgem pura a Cristo. Outra característica, seguem o Cordeiro para onde quer que vá. João 10:27, Jesus falando: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Mateus 16:24, Jesus falando aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Isso já explica também. São primícias para Deus e para o Cordeiro. Tiago 1:18 responde: pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, regeneração, novo nascimento, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Primícias para o Cordeiro e para Deus. E estão de vestes brancas. Apocalipse 3, 5-6 vai dizer, a igreja de Sardes, Jesus falando ali: o vencedor será assim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então o vencedor vai ser vestido de branco, aqueles que têm o nome do livro, no livro da vida, os que vencerem. Igreja. E palmas nas mãos, que os 144.000 estavam com palmas nas mãos, representa a festa dos tabernáculos, que
representa o reino de Deus, inicialmente com o reino milenar de Cristo na terra. Depois do reino milenar, o próprio Deus Pai vindo, descendo com a nova Jerusalém para a terra, com tudo restaurado. Então, esses textos explicam bem sobre os 144 mil, que não se referem apenas a judeus, mas judeus e gentios unidos em Cristo. Aqueles que foram comprados, redimidos, que perseveraram até o fim na fé. A plenitude do povo de Deus é um número simbólico e não literal. E Cristo e a sua igreja abençoarão todas as famílias da terra. Isso tem um cumprimento em parte, agora em nossas vidas, quando cremos em Jesus e nos tornamos a descendência de Abraão por causa de Jesus. Nós fomos abençoados por causa de Cristo, pela pregação do Evangelho. Somos abençoados e recebemos uma herança. Mas o cumprimento total disso se acontecerá quando vier o reino de Deus, quando reinarmos com Jesus e abençoarmos todas as nações da terra com paz e justiça. Por quê? Porque fomos comprados pelo sangue de Cristo e feitos reis e sacerdotes para Deus. Deus nos chamou para sermos reis e sacerdotes, para exercer essa função no reino de Deus, que vai ser estabelecido. Atualmente temos a função de sacerdotes, mas ainda não somos reis. Seremos quando o reino de Deus vier, literalmente. E somos co-herdeiros com Cristo. A nossa herança será reinar sobre a terra e governar os povos. Nossa herança são povos e território. Então, reis e sacerdotes da ordem de Melquisedeque, da qual o Senhor Jesus é o sumo sacerdote dessa ordem. Então, aquele texto de Apocalipse 5, do 7 ao 10, Cordeiro quebrando o livro, selos, os 7 selos, e vai dizer: dignos é de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus, que procede de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Então, para isso que fomos comprados com o sangue do Cordeiro, para sermos reis e sacerdotes, para reinar sobre a terra, juntamente com Cristo. 1 de Pedro 2,9 vai falar sobre isso também, de ser sacerdócio real e nação santa. Vocês, porém, são geração eleita, os eleitos de Deus, sacerdócio real, reis e sacerdotes, nação santa, uma nação separada por Deus para boas obras, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, a casa de Judá e a casa de Israel, judeus e gentios unidos em Cristo, formando assim uma nação santa, um sacerdócio real. Salmos 2 vai falar sobre o pai dando autoridade para o filho de governar as nações. Diz assim: eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. O rei diz: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: você é meu filho, hoje eu gerei você. Peça e eu lhe darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. Com uma vara de ferro você as quebrará e as despedaçará como um vaso de oleiro. Então, Deus deu ao seu Filho Jesus autoridade sobre as nações, deu as nações como herança. Quando fala nações, se refere a povos, pessoas, e as extremidades da terra por sua possessão, como se referindo a território. Povos e território como herança. E Jesus compartilhará com a igreja essa mesma herança, essa mesma autoridade. Ali quando Jesus fala com a igreja de Tiatira, ele diz assim, Apocalipse 2, 26 a 29. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com o cetro de ferro as governará e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi a autoridade de meu Pai.
E eu lhe darei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E aqui a gente começa a ver a estrutura do reino de Deus, que não vai ter só a igreja no reino de Deus, mas que vai ter nações que vão ser governadas, regidas por uma nação santa, que é sacerdócio real, que são reis e sacerdotes. Então a igreja é a nação santa, são os reis e sacerdotes, que vai exercer essa função de governar os povos que não são igreja. Isso vai se cumprir na volta de Cristo, quando ele estabeleceu o seu reino na terra. Então não tem só a igreja no reino. Tem a igreja, que é a nação santa, e tem o restante das nações que vão ser governadas, que não fazem parte da igreja. Tem os eleitos, que são a nação santa, e tem os não eleitos, que não fazem parte da nação santa. Então o fato de Deus escolher pessoas não é para salvar e condenar, mas sim para exercer uma função no reino. E aqui ele diz, ao vencedor, aqueles que forem escolhidos, que guardar até o fim as obras de Jesus. O fato de Deus escolher alguém não significa que está automaticamente salvo. A pessoa tem livre-arbítrio de obedecer ou não a Deus, de ser fiel até o fim ou não. E Romanos 8:17 diz, e se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. De todas essas promessas aqui, dessa herança. Se com ele sofremos, para que também com ele sejamos glorificados. Então, se com ele sofremos, também seremos glorificados, como assim Jesus teve seu corpo glorificado. E vamos ver sobre isso agora, sobre as estrelas do céu, sobre a ressurreição e a glorificação dos nossos corpos. Nós receberemos a nossa herança de fato quando ressuscitarmos e tivermos os nossos corpos glorificados. Daniel 12, 1-3. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do povo de Deus. E haverá tempo de angústia como nunca houve desde que existem nações até aquele tempo. Mas naquele tempo o povo de Deus será salvo. Todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que conduzirem muitos à justiça brilharão como as estrelas, sempre e eternamente. Esse texto se refere ao tempo da grande tribulação, da perseguição dos santos. E ao final dela, da grande tribulação, a ressurreição dos santos da igreja, que resplandecerão como estrelas, que são os que estão escritos no livro da vida. Fala de tempo de angústia como nunca houve, que será salvo aqueles que estão escritos no livro da vida, que vão ressuscitar. E aqui falando de brilhar como as estrelas, claramente se referindo à descendência de Abraão, como as estrelas dos céus, a descendência espiritual, os filhos da promessa. Nos mostra a descendência de Abraão, que será como as estrelas do céu, se refere ao povo de Deus glorificado, não mais como o pó da terra. E quando que vai acontecer a ressurreição? Quando de fato vai acontecer a glorificação dos nossos corpos? 1 Coríntios 15 vai falar sobre isso, primeiramente dos versículos 20-23. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, na sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Aqui está falando da ressurreição com o corpo glorificado, que Cristo, Jesus, foi o primeiro a ressuscitar com o corpo glorificado. E que todos os que são de Cristo serão vivificados em Cristo. Mas tem uma ordem. Cristo, primeiro
de uma ordem que vai acontecer, e depois os que são de Cristo, na sua vinda. Então, a ressurreição dos santos vai acontecer na vinda de Cristo, no último dia da grande tribulação, depois do final da grande tribulação. 1 Coríntios 15, 40 e 41 vai continuar explicando isso também. Também há corpos celestiais e corpos terrestres, e sem dúvida uma é a glória dos celestiais e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua e outra a das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferenças de glória. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Então Paulo vai continuar falando da ressurreição dos mortos e falando que, comparando o corpo glorificado a estrelas, que cada um tem um brilho diferente. Vai falar do corpo terreno, do corpo natural, do corpo celestial glorificado. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Então, aqui falando da ressurreição dos santos, que cada um vai ter um brilho, a depender das suas obras que praticou enquanto estava aqui. E Oséias 1:11 vai falar sobre isso, dos filhos de Judá e dos filhos de Israel que serão reunidos e constituirão sobre si uma só cabeça. E eles se levantarão da terra, porque grande será o dia de Jezreel, que Deus semeia. Está falando da igreja que vai ressuscitar, que vai ser arrebatada aqui. E nos versículos 50 a 55 de 1 Coríntios 15 vai explicar de fato quando vai acontecer a ressurreição. Vai dizer assim: com isto quero dizer, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Quer dizer que carne e sangue no estado atual que está, de corrupção, de pecado, não pode herdar o reino de Deus, que precisa ser glorificado para herdar o reino de Deus. E ele vai dizer: eis que vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então aqui fala da ressurreição dos santos, da igreja, que vai ser na última trombeta, que é a sétima trombeta. Não é a primeira, não é a segunda, é a última, é a sétima, que toca depois da grande tribulação. E o arrebatamento, que acontece depois da ressurreição e da glorificação dos corpos. O arrebatamento não vai ser no abrir e fechar de olhos, como algumas pessoas entendem. O que acontece no abrir e fechar de olhos é a transformação dos nossos corpos. Seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, na última trombeta. Quando os mortos ressuscitarem, os que já morreram em Cristo, vão ressuscitar incorruptíveis, e os que estiverem vivos na volta de Cristo serão transformados no abrir e fechar de olhos, serão glorificados juntamente com os que ressuscitaram. Então é isso que quer dizer esse texto. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó Hades, o seu aguilhão? Paulo pega um trecho aqui da profecia de Oséias, quando fala onde está o Hades, o seu aguilhão. O Hades está falando do mundo dos mortos aqui, onde as almas dos santos ainda estão lá, claro que estão no seio de Abraão, ali no paraíso, aguardando o dia da ressurreição, para serem glorificados, com seus corpos, e assim herdar o reino.
E Oséias 13, 12 a 14 que vai dizer isso. As iniquidades de Efraim estão atadas juntas, o seu pecado está armazenado. As dores de parto virão, mas ele é filho insensato, porque será tempo de nascer, mas ele não estará no lugar por onde deve vir ao mundo. Eu os remirei do poder do inferno. Sheol, que o equivalente de Hades no hebraico é Sheol, mundo dos mortos. Sheol e Hades se referem ao mesmo lugar. Sheol em hebraico, Hades em grego. E os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as suas pragas? Onde está, ó Sheol, a sua destruição? Meus olhos estarão fechados para a compaixão. Então Paulo pega a profecia, falando de Efraim aqui, representando os gentios, e usa aqui com a igreja de Corinto, falando da ressurreição dos santos. Claro que aí já vai englobar os gentios em Cristo e os judeus em Cristo também. Todo o corpo de Cristo que vai ressuscitar na volta de Cristo. Romanos 8, 18 a 23 vai falar sobre a glória dos filhos de Deus, que diz assim: Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Glorificação dos nossos corpos na volta de Cristo. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Então aqui Paulo cita dois grupos, criação e filhos de Deus. Uma vai revelar a glória de Deus, os filhos de Deus, e o outro grupo aguarda com expectativa essa revelação. Muitos entendem a criação aqui como se referindo à natureza, a animais, árvores, que vai ser restaurado. Mas se a gente ler o texto completo, a gente vai entender o que significa criação aqui. Pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro e da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Então aqui fala da glória dos filhos de Deus, que será na redenção do nosso corpo, na glorificação, e fala da criação que será liberta do cativeiro e da corrupção. É claro que para explicar melhor sobre a criação seria um outro estudo, mas só para comentar um pouco, a criação que se refere a pessoas, porque não faz sentido aplicar a animais, a natureza aqui, porque fala que está sujeito à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. O que isso quer dizer? Quando Adão pecou, a autoridade que ele tinha, ele perdeu e Satanás passou a escravizar a humanidade. E a humanidade foi sujeita à vaidade, não por sua própria vontade. Então a criação se refere a pessoas que não são do corpo de Cristo, que estão aguardando a revelação dos filhos de Deus, mesmo que não saibam disso. Elas têm pessoas que clamam por justiça, por paz, mesmo sem conhecer isso. Mas a criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque ela geme e suporta angústias até agora. Então, os animais não estão sujeitos à vaidade. Será que os animais estão com ardente expectativa para ver os filhos de Deus serem glorificados, sendo que os animais nem têm uma alma eterna? Então está se referindo a pessoas aqui, seres humanos. Lembra que na igreja de Cristo, lembra que no reino de Deus não vai ter só a igreja, mas vai ter a igreja e as nações. A igreja é a nação santa, os filhos de Deus, e as nações são a criação que vai ser governadas pela igreja. Como eu disse, isso seria um outro estudo para explicar melhor. Não dá para falar tudo aqui.
Apocalipse 20, 4-6 vai falar sobre o reino milenar de Cristo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar. Vi ainda as almas dos que foram decapitados por terem dado testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus. Estes são os que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam a sua marca na testa e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem poder. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. A gente estava lendo ali em 1 Coríntios 15 sobre a ressurreição da igreja, dos santos, que acontece na última trombeta, a sétima, e quando acontece a ressurreição, a glorificação e arrebatamento da igreja, inicia-se, depois ali do tribunal de Cristo, depois do Armagedon do tribunal de Cristo, se inicia o reino milenar. Fala da primeira ressurreição ali na sétima trombeta. É aqueles que serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinar, reis e sacerdotes. Então a primeira ressurreição é para os filhos de Deus, é para a igreja, para os vencedores. E Apocalipse 11, 15-18 vai falar sobre a sétima trombeta, sobre a ressurreição também. Vai dizer assim: o sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu vozes fortes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todos sempre. Então, o reino se torna de Cristo e da igreja quando o sétimo anjo toca a trombeta. Jesus não está reinando hoje. Ele vai reinar ainda. Quando fala do Senhor e do seu Cristo, é Cristo e a igreja. E os 24 anciãos que estavam sentados no seu trono diante de Deus prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Viu que ele assume o poder dele e passa a reinar depois da sétima trombeta. Ele não estava reinando até então. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruires os que destroem a terra. Então, ali no final da última semana de Daniel, depois da grande tribulação, acontece a ressurreição, o toque da sétima trombeta. Quando Jesus voltar, haverá a ressurreição dos santos, glorificação dos santos e o arrebatamento. E assim se inicia o reino milenar, Cristo e a igreja reinando na terra sobre as nações, regendo as nações junto com Cristo. E Daniel 7, 27, para finalizar: o reino, o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Então os reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, à igreja. Não é acima no céu, é debaixo de todo o céu, é na terra. A igreja e Cristo vai reinar na terra. Seu reino será um reino eterno, todos os domínios o servirão. Lembra das nações que vão ser governadas pela igreja e por Cristo? É isso que vai acontecer no reino milenar. Esse é o fim do estudo. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal, comente, compartilhe. Deus abençoe você.